Vamos lá? Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos textos mais misteriosos e, olha, fascinantes da Bíblia. É uma profecia que começa falando de um rei, mas que para muitos acaba contando a história da origem do próprio mal. A grande questão que fica no ar é essa. O que a gente está lendo aqui? É só sobre a arrogância de um governante de muito tempo atrás? Ou será que, por trás dessa linguagem poética, a gente está vendo a queda de um ser cósmico que deu pontapé inicial num conflito que dura até hoje? É isso que vamos desvendar. Então, para começar, tudo acontece no livro de Ezequiel, capítulo 28. À primeira vista, parece simples. O profeta está entregando uma mensagem de juízo para o líder de Tiro, uma cidade super rica e poderosa da época. Mas a linguagem que ele usa, nossa, ela começa a tomar um rumo que vai muito além do que se diria para um simples mortal. O alvo inicial parece bem definido, né? É o governante de Tiro, que os historiadores até acreditam de ser um cara chamado Itobal II. Ele era líder de uma nação que se achava o máximo, invencível, quase como se fossem deuses na terra. O texto começa justamente batendo de frente com essa arrogância toda. E aqui a gente já vê o ponto de tensão. De um lado, o príncipe de Tiro bate no peito e diz: "Eu sou um deus." Ele realmente acreditava que o poder dele o colocava acima de todo mundo. Mas aí vem a resposta divina, que é bem direta, colocando-o no seu devido lugar. É uma bronca clara contra o orgulho humano. Só que é exatamente aqui que a história fica muito, mas muito mais profunda. A profecia, de repente, começa a usar umas descrições que, sinceramente, não batem com nenhum governante humano, por mais poderoso que ele fosse. A linguagem fica cósmica. Ela começa a apontar para algo, ou melhor, para alguém que estaria por trás do trono. É a partir desse ponto que muitos estudiosos, desde os primórdios do cristianismo, enxergaram uma espécie de mensagem dupla. A teoria é que Ezequiel estaria usando a figura do rei de Tiro como um tipo de espelho, sabe? Um espelho para descrever, na verdade, uma entidade espiritual muito mais antiga e poderosa. Essa frase aqui é a primeira grande pista. Sinete da perfeição. Pensa bem, isso não é um elogio qualquer. A palavra sinete era como um selo, uma marca de autenticidade. Ou seja, está falando de uma obra-prima, uma criação que era, na sua origem, perfeita, sem defeito algum. É uma descrição que cabe para um ser humano? Fica a pergunta. A próxima pista leva a gente para um lugar mítico. O texto diz que essa figura esteve no Éden. E não é qualquer jardim, não. É descrito como um Éden celestial, cheio de pedras preciosas. Isso coloca o personagem num tempo e num espaço que são anteriores à própria história da humanidade como a gente conhece. E aí vem o que muitos consideram a revelação mais direta de todas. A figura não é mais chamada de rei, mas de querubim ungido da guarda. No contexto da Bíblia, um querubim não é um anjinho fofo, é um ser angelical de altíssima patente, um guardião da presença sagrada de Deus. Aqui a identidade muda completamente, de humana para celestial. Então, o ponto central é esse. Quando a gente junta todas as peças, a imagem daquele rei humano simplesmente se desfaz. Um ser que foi criado perfeito, que era mais sábio que o famoso profeta Daniel, que vivia num Éden celestial e tinha uma natureza de querubim, a profecia parece estar descrevendo uma entidade de uma ordem totalmente diferente. Agora que a identidade desse ser foi, digamos, revelada, o texto muda de tom e começa a contar a sua história. E olha, não é uma história de glória, não. É uma verdadeira tragédia cósmica, que tem como raiz um único sentimento: o orgulho. Antes de tudo dar errado, essa criatura era o auge da criação, aquele sinete da perfeição. Foi feito com uma beleza e uma sabedoria incríveis, tudo para refletir a glória do seu Criador, e tinha uma posição de honra gigantesca lá no reino celestial. A sequência dos fatos é de uma tragédia clássica. Tudo começa na perfeição, mas essa beleza toda se torna a fonte do orgulho. O coração dele se enche, e esse orgulho, por sua vez, corrompe a sabedoria. Em vez de refletir a glória que recebia, ele passou a desejar essa glória para si mesmo. E qual o resultado? Julgamento, expulsão. O escritor C.S. Lewis resumiu isso perfeitamente. O orgulho, que é a raiz de toda a rebelião, é basicamente esse sentimento de autossuficiência. É o desejo de ser o centro de tudo. E foi exatamente isso que transformou esse ser glorioso no grande adversário, em Satanás. Ele basicamente se apaixonou pela própria imagem e se esqueceu de quem o criou. Tá, mas por que essa história é tão importante? Bom, porque segundo essa interpretação, essa queda não foi um evento que ficou lá no passado, isolado. Ela gerou consequências gigantescas e duradouras para toda a criação.
inclusive para o nosso mundo, o mundo humano. As implicações teológicas aqui são enormes. Primeiro, a ideia de que o mal não é uma força que sempre existiu, mas sim uma corrupção do que era bom, e que tudo começou com uma escolha. Segundo, a história reforça a realidade do livre-arbítrio. Mesmo a criatura mais elevada e perfeita tinha a liberdade real de se rebelar. E por fim, essa rebelião deu início ao que se chama de guerra espiritual, que basicamente redefine o cosmos. E essa guerra espiritual não é vista como algo abstrato, sabe? Ela é descrita como uma realidade invisível, mas que tem influência sobre decisões, tentações e até sobre as estruturas do nosso mundo. A queda daquele querubim teria desencadeado um conflito que, de acordo com a visão bíblica, continua rolando até hoje. No final das contas, a história dá uma volta e aponta para nós. Não é só para ser uma história sobre a origem de algo cósmico, é para ser um espelho, um aviso sobre um perigo que, segundo o texto, ronda todo mundo. O mesmo orgulho que foi capaz de derrubar um ser que era, em sua essência, perfeito. E essa é a pergunta que fica no ar. Se uma criatura de tanto esplendor, tanta sabedoria, pode cair por causa do orgulho, o que isso ensina sobre a nossa própria condição? É um alerta poderoso sobre a nossa fragilidade e sobre a necessidade de uma vigilância constante. Uma reflexão para se levar para a vida.